Oi, bom dia, bom final de semana para vocês. Aqui no Rio tá um dia assim bem nubladinho, bem aconchegante, vontade de ficar na cama. E aonde tio Diego tá? No consultório, porque sábado é dia de atender. Então, gente, desculpem pela demora, pela falta de atualizações, mas já tivemos vários e vários problemas técnicos, né? Os vídeos não estavam conseguindo sincronizar a imagem com voz, estava uma coisa estranha, e eu decidi não postar e tentar ir gravando até ficar um vídeo realmente legal. Então, no último vídeo eu falei que o vídeo seria em duas partes, né? Eu falei um pouco de desenvolvimento infantil, eu falei um pouquinho do nome do canal, falei um pouquinho do autismo propriamente dito, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho da história do autismo. Mesmo que muita gente, você veja isso no Wikipedia, é legal você saber como que aconteceu, né? Como que foi a descoberta. E a descoberta aconteceu lá por meados do finalzinho da década de 30, onde o papai Kanner viu que algumas crianças tinham um comportamento completamente inusitado, né? Muitas não falavam, muitas se balançavam, muitas tinham movimentos repetitivos, tinham dificuldades de comportamento, atraso no desenvolvimento e outras coisitas mais. Esse autismo ficou conhecido pra gente como autismo clássico, né? Que hoje em dia seria o autismo mais grave. E depois da Segunda Guerra Mundial, eu tava lá, né? Foram encontrados alguns documentos assinados por um senhor chamado Hans Asperger, que fez um estudo e viu que ele tinha um outro grupo de crianças que eram muito parecidas com Kanner, com as crianças de Kanner. Só que essas falavam, essas estavam inseridas na sociedade, só que apresentavam os mesmos comportamentos. Se você se ligou no nome de Hans Asperger, você já sabe de quem ele está falando. Do antigo síndrome de Asperger, né, que são os autistas leves. E hoje, com a reforma, a gente sabe que ele não se usa mais. Eu uso porque eu sou uma pessoa velha. Ontem eu fiz 9 anos de autismo, então é difícil você largar algumas nomenclaturas, né? Então, por favor, não joguem pedra em mim, não me batam, não me xinguem se eu falar Asperger e não falar autismo leve. Mas você já sabe que é a mesma coisa. E ficou acordado, então, que o autismo é um espectro que vai desde o mais clássico até o mais leve. E muitas pessoas hoje em dia têm uma dificuldade imensa no diagnóstico. É muito comum que eu veja mães nos grupos falando que o filho está em um ano em investigação. A criança está com 4 anos sendo acompanhada por equipes multidisciplinares e eles não sabem ainda o que a criança tem. A mãe está em grupo de TDAH, a mãe está em grupo de autismo, a mãe está em grupo de déficit intelectual, porque não sabe o que o filho tem. Cada um diz uma coisa. Cada vez que ela vai ao neurologista, o neurologista tem uma opinião diferente. Porque sabe-se muito pouco sobre o autismo ainda, né? Muitos profissionais não têm tido base, né? E fica muito difícil, porque para ser autista basta que você tenha, primeiramente, atraso cognitivo. Falei um pouquinho da tríade, mas nunca é demais você relembrar. Que tenha distúrbio de linguagem, ou atraso na linguagem, ou dificuldade na comunicação social, e a parte social. Temos um autista aí. Quando você fala de autismo leve, você tem apenas o transtorno social, né? Muitas das vezes a cognição e a linguagem estão acima da idade, porém, para ser autista tem que ter déficit social, déficit em teoria da mente. Então é aquela criança que não inicia interação, é aquela criança que só conversa se você conversar com ela, é aquela criança que só conversa se você falar do assunto dela de interesse, é uma criança que às vezes prefere puxar a cadeira, subir para pegar alguma coisa que está no alto ao invés de te pedir, é uma criança que chega na sua casa e mexe nas coisas sem pedir, é uma criança que
pode se passar por egoísta, porque ela vai te dizer coisas que você vai falar assim, nossa, que criança mal educada, ele está sendo muito sincero. É uma criança que não sabe mentir, é uma criança que não sabe guardar segredo. Então, assim, várias coisitas que você poderia confundir com outras características deflagram o autismo leve, dentro de um todo, né? Não é, a criança não sabe mentir, é autista. Não. É a quantidade de características que vai apontar para o espectro ou não. E hoje a gente tem uma outra dificuldade, que todo mundo é autista leve. Às vezes eu tenho a impressão que os autistas clássicos foram para Marte, porque no Facebook só dá autista leve. Ah, o meu filho tem 2 anos e 3 meses e o médico disse que ele tem autismo leve. Olha, geralmente autismo leve mesmo, isso é diagnosticável lá para os 7 anos. E olhe lá, eu já peguei autista leve que já tem diagnóstico com 15. O que tem de adulto Asperger que não tem diagnóstico não está no gibi, porque eles são os mais próximos dos neurotípicos. Então, assim, eles têm uns comportamentos estranhos. Mas até então, esquisitice todo mundo tem. Então fica muito difícil, era muito difícil há 10 anos atrás, para um médico assumir que aquela criança está dentro do espectro, para um professor identificar problemas. Assim, a grande verdade é, as pessoas se incomodam muito com a parte da inteligência. Não está assimilando o conteúdo, não está acompanhando a turma, rapidinho o povo se mexe. Mas se a criança só tira 10, qual o problema dela ser isolada? Qual o problema dela não querer brincar com ninguém? Qual o problema de não ter amigos? Ele é tímido, ele é seletivo, ele é na dele, ele é reservado. Então, assim, a parte social começou a ser estudada, começou a ser pontuada a partir de agora. É bem recente. E assim, você ainda vai encontrar muitos lugares que só medem a capacidade cognitiva. O social, as pessoas não se importam. Então, quando você vê uma criança de 2 anos e 3 meses sendo diagnosticada com autismo, é porque ela tem muitas características. Logo, ela não está no espectro leve. Ela está com moderado a grave. E assim, são crianças que às vezes não atendem pelo próprio nome, não dão função simbólica, não apontam, não falam. Ele pode desenvolver para leve, mas leve, hoje ele não é. Isso também é uma coisa que as pessoas não sabem ou não entendem. Quando a gente fala de leve, moderado e grave, não é uma sentença em muitos dos casos, a não ser quando é casos de lesão cerebral, a criança tem muitas comorbidades, mas no geral a criança, quando é estimulada desde pequeno, ela tem capacidade de andar no espectro. Então eu conheço autistas que não começaram a falar a partir de 4 anos e hoje em dia tem doutorado. Então depende muito da estimulação, depende muito realmente da aprendizagem da criança e depende muito da família, do que faz, de como apoiam a aprendizagem daquela criança. Então você vai ver, por exemplo, casos de crianças que às vezes a gente olha assim, tipo, caraca, é grave. Aí você começa a ensinar, você começa a trabalhar o comportamento e você vê que responde e vai respondendo. Daqui a pouco vem a primeira palavra, daqui a pouco vem tá falando 2 palavras, daqui a pouco já tá falando frase, daqui a pouco alfabetizada. E aí vai andando no espectro. Então é possível a criança começar no espectro clássico e parar no autismo de alto funcionamento, no Asperger. Nada impede. Até mesmo o clássico, que não fala, não é verbal, se ele entender o processo da linguagem, por isso que é muito importante o acompanhamento com o fonoaudiólogo, né, que a criança pode ser alfabetizada, mesmo não falando, é como se fosse um surdo, né, a diferença é que a criança escuta, e ele pode ser inserido no mercado de trabalho. Então, assim, a gente não pode dizer que nasceu autista e eu posso determinar o futuro dele. Não.
Eu tenho que estimular, eu tenho que levar ele para os lugares, eu preciso ensinar ele a viver, eu preciso colocar regra, eu preciso colocar limite, criar como se estivesse criando uma criança que não tem nada. Até porque o autismo é a síndrome. Aquele ali continua sendo uma criança. E criança precisa de limite, criança precisa ouvir não, criança precisa de regra, criança precisa ser reforçada, criança precisa ser punida, criança precisa de todo um sistema que seja idôneo, né? Não que a gente venha ter pena, tratar como um pobre coitado, doentinho, não. Nós vamos tratar como uma criança, vamos ensinar as regras, vamos pontuar quando fizer besteira, vamos reforçar quando fizer coisas boas, vamos cobrar e vamos ensinar e vamos ver até aonde a criança vai. Porque é ele que vai me dizer se ele é leve, se ele é moderado, se ele é grave. E mesmo os graves. Tem criança, eu conheço famílias que tem autista grave e fica sozinho em casa para a família ali fazer uma compra de mês, por exemplo. Um grave que consegue varrer uma casa, um grave que consegue colocar sua comida, um grave que consegue tomar banho sozinho, né? Então a gente não sabe, cada autista é um autista e nós precisamos estimular a independência deles, né? Precisamos trabalhar as habilidades sociais, precisamos trabalhar o cognitivo, mas quando esse cognitivo não responde tanto, vamos partir para outras áreas, né? Porque eles precisam de muita coisa. O autismo é um transtorno global. Logo, a gente não pode ficar focado numa coisa só. Logo, a gente não pode ficar preso numa área só, que é escolar, geralmente. O social precisa ser estimulado, porque não adianta ter um QI de gênio, ser um mini Einstein, se lá na minha adolescência, por causa do isolamento, eu vou ficar dentro do meu quarto no computador jogando LOL o dia inteiro. Porque para eu estudar eu preciso de social, para eu me dar bem numa empresa eu preciso de social, para eu ir para a faculdade eu preciso de social, para eu me casar e dar conta de um casamento eu preciso de habilidades sociais. E muitos autistas têm inteligência, mas têm zero de habilidade social. Por isso que é importante o acompanhamento com o psicólogo e o atendimento em grupo, para que a gente consiga inserir ou aprimorar as habilidades. Porque o chefe vai te perguntar, você quer fazer hora extra? O autista vai dizer, não quero. Mas você que é neurotípico, sabe que tem conta para pagar, você vai dizer, claro que eu vou fazer, com o maior prazer, eu visto a camisa da empresa. O autista vai dizer, não, estou indo embora para minha casa. A não ser que você mande ele fazer. Então, tudo isso é habilidade social, sabe? Aquela coisa de você está certo, você olha para o outro e está errado, mas você avalia a situação. O autista não faz isso, porque isso precisa de teoria da mente. O vídeo está ficando grande, acho que eu vou ter que cortar em 2. Então, vamos pensar sobre isso, sobre a parte social, o quanto você tem estimulado o social do seu filho. O quanto que você tem colocado como prioridade trabalhar habilidades sociais. Ou você só está procurando Kumon, só está procurando explicadora, psicopedagoga, bate todo dia na escola para saber se ele está aprendendo o A, se ele está aprendendo os números, tá. E o que de social ele sabe fazer? Ele sabe amarrar o sapato dele? Ele sabe tomar banho sozinho? Se você falar para ele ir na venda com uma listinha, ele volta com tudo aquilo que você pediu. Se ele tiver com dúvida, ele pergunta para a professora. Ele é uma criança que você não precisa ficar preocupada porque ele não vai sair contando tudo da vida dele. Tudo isso é social. Vamos estimular o social. Beijos, até o próximo vídeo.